Então esse, desde já, muito provavelmente vai ser o melhor episódio da temporada toda de The Last of Us. E, ironicamente, ele tá adaptando o que eu achava a parte mais chata e inconsequente do primeiro jogo. Então no jogo tem toda a sequência, que deve durar o que? Jogando mais 2 horas, em que o Joel e a Ellie vão pra essa cidadezinha. É uma cidadezinha, assim, uma vizinhança suburbana que tá abandonada por causa do apocalipse, obviamente. E nessa cidadezinha mora o Bill, que é esse cara que o Joe e a Tess costumavam encontrar para fazer seus negócios. E aí você passa 1, 2 horas de jogo explorando essa vizinhança, lutando com mais uns zumbis, fazendo as coisas básicas do jogo. Tem, assim, uma outra sequência de ação que é bacaninha. Eu lembro que é a primeira vez que no jogo que aparece aquele super zumbi gigantão, todo inchado, que cospe um monte de pus, que é tipo uma espécie de mini boss ao longo do jogo. E aí o Joe e a Ellie conseguem colocar um carro pra funcionar. Aí eles dão adeus pro Bill. E é isso. E aí o Bill é um personagem que nunca mais é visto ou comentado de novo. O Bill no jogo, ele é tipo o Tom Bombadil de The Last of Us. Não fosse o fato que The Last of Us é um jogo extremamente linear, se fosse qualquer outro jogo, a parte do Bill seria uma side quest. Porque o Bill é muito aquele tipo de personagem NPC um tanto excêntrico que vai te oferecer uma side quest que você pode plenamente pular e seguir em frente, porque não vai adicionar nada pra história. Mas se não tem nada melhor pra fazer, é divertidinho de fazer. Só que o jogo é super linear, então a parte do Bill é a parte essencial do jogo. O único detalhe que torna um pouco mais interessante essa parada toda é que tem, assim, nos fundos dessa história no jogo, você sabe que o Bill tem esse, assim, amigo, parceiro chamado Frank, que ao longo, enquanto você vai jogando, fica extremamente óbvio que ele e o Frank, eles eram um casal, apesar do jogo nunca falar isso abertamente, mas assim, todo mundo percebe isso. E essa história do Bill e do Frank nos bastidores terminou muito mal. Você vai pegando detalhes do que aconteceu nessa história enquanto você vai observando o cenário, você vai pegando cartas, você vai encontrando coisas assim, e coisas que são insinuadas pelas cutscenes. Então esse episódio da série pegou esse elemento do Bill com essa relação dele com o Frank, expandiu isso e fez um episódio inteiro em cima disso. E assim, eu tenho tentado sido ao longo desses vlogs, sendo bastante nivelado em relação a avaliar a série, não desvalorizando o cuidado e a qualidade que o jogo e a série têm pro seu grande público que ele quer atingir, mas ao mesmo tempo não me entregando simplesmente a essa reputação inflada que a franquia da Last of Us tem de ai meu Deus, é o melhor videogame de todos os tempos, ou ai meu Deus, é a melhor série de todos os tempos, reinventou o conceito de adaptação de videogame. Eu acho que é isso que dá qualidade ao vlog, é tentar me equilibrar para não ser nem uma máquina de cinismo que quer se estabelecer como superior à obra, mas nem uma máquina de hype cega também. Dito isso, esse foi um episódio muito, muito bom. Foi realmente, assim, parabéns para as pessoas que fizeram a série. Foi, de fato, assim, uma hora bastante maravilhosa de televisão, que vai ser muito lembrado e comentado. Eu já prevejo algumas indicações ao Emmy pro Nick Offerman, e por aí vai. E o melhor é que eu tava um pouco com o pé atrás quando começou o episódio, porque obviamente esse episódio, a grande narrativa dele é essencialmente uma história paralela à narrativa principal de The Last of Us, mas quando começou, eu já vinha com a lembrança daquelas cenas de abertura dos últimos 2 episódios, mostrando coisas que estavam rolando antes da pandemia e do apocalipse dos zumbis. E aí começa o episódio muito com o Joe tentando explicar pra Ellie a logística de como exatamente a infecção conseguiu se espalhar pro mundo de uma forma eficaz que a sociedade não foi capaz de impedir. Eu tava com medo que o episódio e a série no geral ficasse muito fixado só em encarar a noção de vamos expandir a narrativa de The Last of Us como sinônimo de vamos expandir o world building de The Last of Us, vamos expandir o lore de The Last of Us. E nesse sentido eu quero dizer muito, explicar, vamos mostrar como a infecção afetou
várias partes do mundo, vamos mostrar a logística de como isso aconteceu, vamos explicar essa infecção ao ponto que ela seja, assim, crível tal qual uma pandemia da vida real. E isso eu acho, assim, eu acho no geral esse um objetivo muito desinteressante, sabe? Eu acho que explicar no filme de zumbi o que causou os zumbis ou como a infecção nos zumbis conseguiu se espalhar de forma eficiente, eu acho que é focar nas questões erradas e menos interessantes de uma história de zumbi. Mas não foi o que o episódio fez. Esse episódio eu acho que ele funciona muito bem porque ele conta uma história fechada e uma história focada na nuance desses dois personagens. E assim, para o tanto que eu acho que a maior complicação dessa primeira metade de The Last of Us 1 como narrativa é que eu acho que a primeira metade do jogo ainda lida muito com coisas que são lugar comum de filme de zumbi, muitos clichês e tropos que você já viu muitas e muitas vezes, porque tem muito filme de zumbi por aí, e a maioria deles feitos de uma forma muito mais visceral e com muito menos orçamento do que esse jogo AAA ou essa série de prestígio na HBO, ao ponto que muita gente pode ficar tipo, tá bem feito, bem dirigido, bem escrito, mas eu não vejo necessariamente o que tem de tão especial pra tanto hype assim. E esse episódio, por outro lado, eu acho que ele realmente traz, assim, uma perspectiva bastante diferente pra história de zumbi, porque a gente tá vendo essa história de amor ao longo das décadas, estrelando esses dois caras de meia idade, que é algo que a gente realmente não vê retratado na mídia com muita frequência, não só pelo lado LGBTQ da coisa, mas também pelo lado de que quando a gente geralmente dá destaque a um casal gay em filmes e séries e coisas assim, dificilmente são, assim, homens mais velhos, assim, na casa dos 40 anos pra cima. E aí o fato que isso tá tudo rolando em volta do apocalipse zumbi é só a cereja no bolo. Esse episódio também é um bom exemplo pra mostrar que você se aceitar e sair do armário é uma das melhores coisas que você pode fazer pra redimir um personagem na ficção, porque o Bill, no começo desse episódio, é uma das figuras mais detestáveis da cultura popular do século XXI que você pode encontrar. Ele é esse grande ANCAP reacionário maluco da teoria da conspiração que passou a vida toda cheirado em QAnons da vida e montando bunker cheio de arma, e aí realmente o apocalipse zumbi na verdade é o que esse tipo de gente estava esperando a vida toda pra acontecer. Mas é inevitável, já passou assim, antes da metade do episódio você já tá tipo, cara, eu espero que o Bill fique bem, eu espero que dê tudo certo pra esses dois. Eu também acho que existe um elemento curioso em toda essa adaptação, já que essencialmente vira uma coisa muito diferente o episódio para o que acontece no jogo, ou seja, o Joe e a Ellie sequer de fato encontram com o Bill, que nem no jogo, onde você passa um tempão com ele fazendo coisa de jogo. Mas uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se isso foi necessariamente uma forma de retificar certas coisas do primeiro jogo, ou se era só porque, como se trata de uma série de televisão onde eles podem contar uma narrativa de uma forma diferente e, portanto, fazer esse pequeno longa-metragem sobre o Bill e o Frank, talvez tenha sido claramente uma coisa mais interessante a fazer do que só adaptar as suas aventuras na cidade como tem no jogo. Mas é interessante porque, assim, tem um número considerável de personagens LGBTQ e a mais na franquia The Last of Us, nos jogos. Obviamente a Ellie é uma das protagonistas. Eu acho que a própria série também já deixou bastante insinuado qual é o lance da Ellie. Mas o lance com a maioria desses personagens é que, assim, geralmente as coisas não acabam muito bem pra eles. O que, pra ser justo, nada acaba bem pra ninguém em The Last of Us. Todo mundo tá constantemente sofrendo pra caralho. Mas é uma grande questão a respeito da representação de minorias, em especial minorias LGBTQs, na mídia. Essa super representação do sofrimento, da morte e tudo mais. Vocês com certeza já estão familiarizados com esse discurso, que é válido, por sinal. Então as coisas não terminam bem pro Bill e Frank no jogo. Apesar do Bill não morrer na história do jogo, você vai embora e o Bill continua vivíssimo da Silva, ele não morre como na série, continua sendo uma representação muito mais miserável dele, do Bill. Começar a ver esse cara de uma personalidade tão intransigente e tão complicado e tão antagonizante que ele aliena todo mundo que era importante na vida dele, incluindo o Frank. Então, na história do jogo, a gente descobre que o Frank,
Eles brigaram e eventualmente, quando eles se separaram, o Frank foi mordido por um dos zumbis e ele escolheu se enforcar, ou se mais, acho que ele se enforcou. Ele se enforcou ao invés de se transformar em zumbi, e ainda deixa uma carta ao último, digamos, o último testamento dele, que é basicamente xingando loucamente o Bill. Ele não aguentava mais olhar pra cara do Bill. E enquanto, obviamente, isso é uma tragédia que se dá por conta das falhas de personalidade do Bill, que ainda é coerente com o que a gente assiste na série, ao invés de, digamos assim, a homofobia ou o próprio fato deles serem um casal gay, ainda é um final extremamente deprimente pra essa história. Enquanto o que rola na série, apesar de ser extremamente melancólico e triste, e você muito possivelmente vai chorar assistindo, é curioso porque o lance todo da história é que, apesar então, ambos, Bill e Frank, terminarem o episódio mortos, não foi assim, não é um final triste, porque é meio que uma história de triunfo, porque eles conseguiram passar todo esse apocalipse e viver uma vida inteira tendo uma vida, assim, relativamente normal. O Frank termina morrendo por causa de doença e prefere só morrer logo do que só esperar esse pouco tempo que ele resta até ir se definhando e esperar. E o Bill olha e fala, cara, sinceramente também eu tô velho, não vou durar mais muito tempo, eu não tenho nada melhor pra fazer mesmo, e a minha vida toda era esse cara. Vamos morrer junto. Então, ainda é triste, porque a morte é um negócio triste, mas no final é um episódio extremamente otimista sobre como essa relação do Bill com o Frank conseguiu redimir ele como pessoa, e eles conseguiram viver essa grande vida juntos em relativa paz até o final dos seus dias. Eu tô curioso a ver como é que eles vão lidar com isso com outros personagens que têm alguma coisa parecida ao longo da história. Não só como por questões de LGBTs, mas também por questões de outras minorias. Vamos ver que a gente muito em breve, seja no próximo episódio ou pelo menos no episódio seguinte ao próximo, a gente deve ter aquela história dos dois irmãos, que são, na real, os dois únicos personagens negros de destaque na história de The Last of Us. Pelo menos no primeiro jogo, com certeza, no segundo tem mais uns. E eu tô curioso pra ver se eles vão fazer algo parecido com isso. Não que eu ache que a adaptação pro live action tem que servir como uma espécie de meia-culpa para cada elemento que alguém possa criticar ou achar problemático, ou achar que poderia ter sido melhor lidado no jogo. Mas se for pelo bem de que isso rende uma narrativa mais interessante dentro das limitações da linguagem da televisão, eu tô aberto a isso. Mas enfim, grande episódio, com certeza até agora o que de longe mais legitimou o experimento, a adaptação de The Last of Us como série de TV, até porque apesar dele ser baseado em um certo segmento do jogo, não tem absolutamente nada nesse episódio que seja assim uma adaptação direta, uma transposição direta do jogo pra série. Eu não sei se isso pode ser uma fórmula de fazer isso o tempo todo com personagens secundários ou histórias paralelas de The Last of Us, mas aqui nesse contexto funcionou muito bem, até porque também acho que a série não pode perder noção do foco de que ela tem que ser a história sobre o Joe e a Ellie, é um desafio complicado, mas isso me deu uma renovada de fé muito boa na série. Eu acho que vai ter grandes chances desse episódio se acabar sendo realmente o melhor episódio da temporada toda, especialmente pelo como ele funciona muito bem como essa história fechada. E é isso. Agora, se a lógica de como a narrativa do jogo segue continuar assim, eu aguardo um próximo episódio mais focado em ação, que deve ser onde nós vamos ver o Joe e a Ellie dando de cara com bandidos no meio da estrada, que vai ser a primeira vez onde a gente vai ver mais de The Last of Us, do Joe e da Ellie tendo que enfrentar humanos. E como toda boa história de zumbi, lembrar que, claro, os humanos são os maiores monstros de todos. Mas enfim, grande episódio. E galera, comentem aqui o que vocês acharam do episódio, deem um like, inscrevam-se e tudo mais. Um beijo na bunda de vocês e até mais.